Números, capítulo 4. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros necessários para alimentá-la de óleo. Então o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de couro estarão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios utilizados na ministração do altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas, para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro.
Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura exterior de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem de carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que realizam na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas cortinas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com as suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Este é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contarão os coatitas, conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar.
Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.